Salve, seja muito bem-vindo a mais uma aula de Geografia. Eu sou o professor Alexandre Donato, desta que é a disciplina que avalia aí as questões ambientais, não é isso? Vamos dar uma olhada no que temos para a aula de número 24, conforme estamos vendo aqui, o objeto de conhecimento, as políticas ambientais no Brasil e o detalhamento, unidades de conservação, corredores ecológicos e zoneamento econômico, zoneamento ecológico econômico, tá ok? Vamos lá para a aula então. E é isso então, gente, conforme estamos voando sobre essa paisagem aqui, estamos observando uma área muito bem preservada, né, de mata virgem, ou seja, de vegetação primária, cursos d'água aqui muito bem conservados também, enfim, um lugar que está preservado, que está sendo conservado, não é isso? Tá cada vez mais difícil a gente ver esses lugares com essa preservação assim tão intacta em alguns lugares do país, tá? Não só em alguns lugares do país, como em alguns outros lugares do mundo também. Aliás, há países onde não se observa mais paisagens como essa. Mas o que se tem feito, né? Quais são as providências? De que forma que as pessoas, em nível aí de leis, de normas de um país, de uma região, estão tratando disso? Como que a gente tem conseguido manter algumas áreas conservadas, algumas áreas preservadas como essas que a gente está vendo aqui. Então nós vamos falar aí de algumas dessas áreas que são implementadas no Brasil e em alguns outros lugares do mundo, começando aí pelas unidades de conservação. Vamos ver então unidades de conservação. O que são as unidades de conservação? São espaços territoriais que são legalmente estabelecidos pelo poder público e têm lá o objetivo de conservar a biodiversidade, né, os recursos naturais e os valores culturais, também de determinadas regiões. Aqui no Brasil, a definição e a regulamentação dessas UCs, que são as unidades de conservação, são aí delineadas pelo SNUC, né, que é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, que foi instituído lá pela Lei 9.985, em julho do ano 2000. Aí, gente, essas unidades de conservação são fundamentais para quê? Então, elas são cruciais e importantes para a preservação dos ecossistemas, para a manutenção dos serviços ambientais e para a promoção do famoso, do falado desenvolvimento sustentável. E aí, eles desempenham, essas unidades de conservação, desempenham papéis muito importantes na mitigação dos efeitos, não só das mudanças climáticas, mas também na proteção de espécies ameaçadas e na manutenção da qualidade dos recursos hídricos, daqueles recursos hídricos como os rios aqui da nossa região, tá bom? Além disso, o que mais? Elas promovem a educação ambiental, o que é muito importante, também promovem o turismo sustentável. E isso gera benefícios que são aí associados à economia de determinada sociedade, não é isso? E nesse caso, para as comunidades locais, lá onde são implantadas. A gestão eficaz das unidades de conservação requer a elaboração de planos de manejo, participação de comunidades e fiscalização constante para garantir a integridade dos ecossistemas que são protegidos lá com a sua implantação. Sobre o SNUC, que é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, ele classifica as unidades em dois grandes grupos. Então, as unidades de conservação podem ser de proteção integral ou de uso sustentável. Então, observem que nós temos duas palavrinhas aqui que estão mostrando para a gente a diferença entre uma e outra. Numa é o integral, que se refere à proteção, então nada é mexido nesses lugares, e no outro caso, pode-se fazer uso, desde que seja um uso sustentável. Então, o que seriam essas unidades de conservação, de proteção integral? A fotografia aqui já dá uma ideia para a gente, que, por exemplo, caça
interferência humana não é permitido nesses lugares, uma vez que a gente vê aqui a rainha das selvas amazônicas tranquilamente em seu habitat. Então, o objetivo das unidades de conservação de proteção integral, o objetivo principal delas, é preservar a natureza, sendo permitidas apenas atividades de pesquisa científica e visitação pública, desde que não prejudiquem a conservação. E aí, esse grupo de unidades de conservação de proteção integral inclui categorias como a estação ecológica, reserva biológica, parque nacional, monumento natural ou ainda o refúgio de vida silvestre, né? Aqui a onça deve estar num desses refúgios. De outra forma, as unidades de conservação de uso sustentável, e aí a gente já olha a fotografia aqui, nós vemos ali mãos humanas, né, manejando ali um recurso natural, elas visam conciliar a conservação da natureza com o uso sustentável dos recursos naturais, permitindo então a presença humana e as atividades econômicas, desde que essas atividades não signifiquem um impacto negativo. As categorias das unidades de conservação sustentável incluem os seguintes tipos aqui. Então nós vamos ver que nós temos as áreas de proteção ambiental, as áreas de relevante interesse ecológico, florestas nacionais, reservas extrativistas, reservas de desenvolvimento sustentável e reservas particulares do patrimônio natural, ok? Então, o Brasil está repleto dessas unidades de conservação, nós temos várias aí ao longo do território nacional e vamos observar aqui num mapa. Então, conforme a gente vai ver aqui, nós temos aí várias unidades de conservação de vários tipos, conforme nós vimos, e aí espalhados aqui por todo o território nacional. Aqui nesse mapa a gente pode observar as federais, né? Então a gente vê que desde lá da região sul nós temos unidades de conservação e aí em todos os estados do Brasil, em todas as regiões administrativas, nós também temos. E a gente consegue observar aqui que na região amazônica, especialmente aqui no nosso estado do Amazonas, por exemplo, para fazer uma ênfase, nós temos algumas das maiores unidades de conservação aí do país, ok? Então nós temos, gente, vamos verificar agora, unidades de conservação que são de diferentes esferas, não é isso? Aí da local a nacional nós podemos dizer que temos unidades de conservação, então, que estão ali sob a responsabilidade de diferentes esferas do governo, não é isso? Da administração. Vamos dar uma olhada. Temos aí as unidades de conservação que são federais, estaduais e as municipais. Então existem unidades de conservação que estão aí nessas três esferas de legislação. Isso assegura proteção ambiental em múltiplas escalas espaciais, né, que promove a conservação da biodiversidade e o desenvolvimento sustentável. Então é isso, gente. Nós temos aí as unidades de conservação, que são as federais, as estaduais e também temos as unidades de conservação, que são municipais, tá? Então isso assegura o quê? Essa múltipla, né, forma espacial ou essa múltipla possibilidade aí de que nós tenhamos administradas diferentes unidades de conservação. Isso possibilita nessas múltiplas escalas que nós tenhamos a promoção da conservação da biodiversidade, né, e também do desenvolvimento sustentável. A gestão entre diferentes esferas governamentais, que é o caso de federal, estadual ou municipal, ela amplia a eficácia na preservação dos recursos naturais e também dos recursos culturais. Agora vamos adiante e vamos dar uma olhada aqui no que viria a ser, ou o que vem a ser, os corredores ecológicos. E aí aqui nessa imagem a gente pode observar que nós temos ali duas áreas que são preservadas, não é isso? Uma mais embaixo, outra mais em cima, e a gente vê que há uma ligação também ali conservada, né? Há uma ligação natural entre uma e outra. Esses são os corredores ecológicos. Vamos aí à conceituação.
O que são os corredores ecológicos? São áreas estratégicas de vegetação natural que conectam unidades de conservação a outros fragmentos de habitats naturais. Eles podem interligar, inclusive, duas unidades de conservação ou uma área de preservação ambiental a uma unidade de conservação e assim por diante. Além disso, eles permitem, então, esses corredores, e como corredores, permitem o deslocamento de espécies de fauna e de flora entre diferentes áreas protegidas. Então, como é que pode a flora se deslocar? Através de sementes, não é isso? Então, se nós temos ali o deslocamento da fauna, especialmente ali os pássaros, nós temos a distribuição de sementes ao longo ali daquele território, daquele corredor. Os benefícios dos corredores ecológicos são, ou alguns deles, eles amenizam os efeitos da fragmentação de habitats, que é causada por atividades humanas, como agricultura, urbanização e infraestrutura. Imagine você uma grande floresta que tem, por exemplo, uma estrada, né, que a atravessa, que a corta no meio e que ali com muita movimentação de carros atrapalha o trânsito dos animais ali, né, da fauna. Também reduzem o isolamento de espécies, o que previne a extinção local das mesmas e promovem a recuperação de áreas degradadas. O zoneamento ecológico econômico também contribui para a redução dos conflitos socioambientais e depois a gente inclusive vai falar sobre eles. Como é que se implementam esses corredores ecológicos? Então, a implementação desses corredores ecológicos envolve planejamento territorial, recuperação de áreas degradadas, integração de políticas públicas ambientais com a participação de comunidades locais, organizações não governamentais, as chamadas ONGs, e setores produtivos. A gente tem alguns corredores, nós temos no Brasil alguns corredores ecológicos que são bastante importantes, tá? E a gente pode citar como exemplos o corredor Capivara Confusões, que conecta lá o Parque Nacional da Serra da Capivara ao Parque Nacional da Serra das Confusões, no Piauí. E temos também o famoso corredor Caatinga, que engloba aí 8 unidades de conservação ao longo dos estados de Pernambuco, Bahia e Sergipe. Então, veja só, esse corredor, ele interliga 8 unidades de conservação em 3 diferentes estados do Brasil. E aí, como a gente vai ver, agora há pouco falamos aí no zoneamento ecológico econômico e a gente vai observar algumas de suas características. Começando aqui pela análise da imagem, não é isso? A geografia se utiliza muito da imagética. Então nós temos ali uma área que foi delimitada, ela está sinalizada e muito provavelmente essa área faça parte de um zoneamento. Se esse zoneamento tem a ver com a preocupação ecológica e a questão econômica envolvendo a região, provavelmente seja então ou faça parte de um zoneamento ecológico econômico. Vamos dar uma olhada em algumas das características desse recurso. Então, o zoneamento ecológico econômico é uma ferramenta de planejamento territorial que visa ordenar o uso e a ocupação do solo lá de determinada região. Leva em consideração o quê? Capacidade de suporte dos ecossistemas e as potencialidades econômicas daquela determinada região onde ele está sendo implantado, não é isso? O que mais que a gente pode falar sobre o ZEE? Ele foi instituído lá pelo decreto número 4.297, de 10 de julho de 2002, e o objetivo principal é promover o desenvolvimento sustentável, respeitando as peculiaridades ambientais e sociais de cada região. Então vejam que o zoneamento ecológico-econômico respeita a relação entre ambiente, sociedade e a economia, e aí a gente vai lembrar lá do tripé do desenvolvimento sustentável e vocês façam a associação, tá bom? O que mais que a gente pode ver sobre o ZEE?
Como que se elabora, então, o zoneamento econômico-ecológico? O processo de elaboração do zoneamento ecológico-econômico envolve a coleta e análise de dados sobre aspectos que são naturais, sociais, de infraestrutura e atividades econômicas. E aí, se nós estamos vendo aí que aspectos sociais são relevantes e de infraestrutura também são, a gente vai perceber que o ZEE pode ser implantado numa área onde temos a presença lá das pessoas e também temos a presença dessas infraestruturas, ok? E tudo isso, obviamente, aí na interação entre a economia e a ecologia. Então, a partir dessa análise, são definidas zonas com diferentes graus de restrição ou potencialidade para determinadas atividades. Então, se a gente for, por exemplo, analisar algum lugar e perceber lá diferentes graus ou de restrição ou potencialidade para determinadas atividades, a gente pensa aí em atividades que consideram, por exemplo, a natureza em pé, a natureza lá conservada, e a gente facilmente associa isso a, por exemplo, ao ecoturismo, não é isso? Então, outras áreas vão ser aproveitadas ali para outras funções, levando em consideração o aproveitamento de algumas atividades que podem ser desenvolvidas ou que vêm sendo desenvolvidas e que precisam só se ajustar à implantação desse zoneamento. A gente conhece aí vários zoneamentos, então no Brasil todo nós temos vários deles, mas um dos mais importantes de todos é, sem sombra de dúvida, o zoneamento ecológico-econômico da Amazônia, não é isso? E a gente vai dar uma olhada nele agora, observando aqui esse mapa imenso que considera a área da Amazônia Legal, que engloba aí vários estados do Brasil e inclusive a região norte toda, onde nós temos aí os maiores estados, né, unidades da Federação do Brasil. Então, um exemplo de aplicação do ZEE pode ser observado nessa famosa Amazônia Legal. Nesse caso, o zoneamento ecológico-econômico, busca equilibrar a exploração dos recursos florestais com a conservação. Então, a gente sempre ouve falar que a Amazônia em pé guarda ainda segredos que poderão representar em algum momento grandes benefícios econômicos. O que nós tradicionalmente vemos é que quando alguém chega para implantar uma atividade numa área de floresta, uma das mais tradicionais, né, das atividades que se faz ali, ou um dos primeiros momentos da implantação dessa atividade, é desmatamento. Desmatamento sempre vem, ou na imensa maioria das vezes, vem acompanhado de queimadas, e aí a gente tem observado que as queimadas chegaram num ponto praticamente insuportável, imprevisível e ainda não visto na Amazônia, né? Já que estamos falando aqui do ZEE da Amazônia. Mas vamos adiante aí, vamos falar de mais alguns detalhes. Nesse caso, o zoneamento ecológico-econômico busca equilibrar a exploração dos recursos florestais com a conservação dos ecossistemas e a promoção do bem-estar das comunidades indígenas e tradicionais. Então, conforme a gente vê aí, gente, normalmente todos os empreendimentos que são realizados, ou quase todos, realizados em área de floresta, eles iniciam ali com a derrubada da floresta e o próximo passo é a da queimada, né? Geralmente, esses empreendimentos dizem respeito ali à implantação de pastos ou de plantações de monocultura. Vejam só que ultimamente a gente tem observado aí grandes problemas que se relacionam com desmatamento, muitos deles agravados ainda pela questão da queimada. Ultimamente, conforme todos nós testemunhamos, nós tivemos aí problemas que ultrapassaram
todos os números no que diz respeito a focos de queimada, a presença de fumaça nas cidades e etc. Não é isso? Isso traz uma série de problemas aí para a saúde humana, além, obviamente, do ecossistema. O que mais então que nós temos aqui? Então, o zoneamento ecológico e econômico atua como um instrumento estratégico para a formulação de políticas públicas de uso do solo, contribuindo para a redução dos conflitos socioambientais e para a promoção de um desenvolvimento regional equilibrado e sustentável. Observem, então, que o zoneamento econômico ecológico, ele desempenha o papel de regular exatamente o que pode e o que não pode ser desenvolvido ou implementado em determinada área. Então, quando essas áreas estão intactas, o zoneamento ecológico econômico diz lá, através de seus mapeamentos, que são realizados, obviamente, que depois dos estudos, que em determinados lugares nós podemos implantar algumas atividades e em outros lugares nós não podemos implantar atividades de jeito algum, de natureza alguma. Em alguns outros lugares, em algumas outras parcelas desse zoneamento ecológico econômico, especialmente aí onde são implantadas unidades de conservação, nós vamos ter aqueles tipos de unidades de conservação onde nada pode ser desenvolvido, além de pesquisas científicas, não é isso? Ou visitas guiadas, limitadas, ou ainda temos aquelas unidades de conservação onde nós podemos ter o uso sustentável desses recursos naturais. Então, se permite a presença de determinadas comunidades que sabem muito bem como fazer o manejo dos recursos naturais sem causar impactos negativos significativos naquela determinada região. Por isso que nós vemos que é tão importante a manutenção da cultura das comunidades. Se a gente for parar para pensar nas culturas que são aqui regionais, a Amazônia, nós vamos ver que aquela cultura que menos causa impacto, que menos põe a sua mão, deixa a sua pegada ambiental negativa em forma de impacto no meio ambiente, são exatamente as das culturas ribeirinhas, não é isso? Nós estamos aí há séculos, milênios, quem sabe, convivendo enquanto comunidades ribeirinhas com essa realidade biológica, de biodiversidade, ecológica, e nós sabemos bem como nos alimentar, nos suprir em nossas necessidades nessas regiões, justamente por conta do manejo que é realizado ali por essas populações tradicionais. Vamos adiante aqui. Observando então, de forma mais a miúde, esse macro zoneamento ecológico e econômico da Amazônia Legal, nós temos aqui as chamadas unidades territoriais e as estratégias que são ali traçadas em cima de cada uma delas. Então, nós temos aqui toda a Amazônia Legal, ela engloba estados do Amazonas, do Acre, Rondônia, Roraima, Pará, o Amapá, parte do Maranhão ali, Tocantins e Mato Grosso, e nós temos essas diferentes cores que se referem a essas diferentes estratégias dentro de cada uma dessas unidades territoriais. Então nós temos os territórios zonas, aqui estou falando de acordo com a nossa legenda ampliada, temos os territórios fronteira e temos os territórios rede. Então observem aqui que nos territórios zona nós temos a defesa do coração florestal com base em atividades produtivas, temos também defesa do Pantanal com a valorização da cultura local, das atividades tradicionais e também do turismo. Conforme a gente sabe, essas duas regiões que nós enfatizamos aqui, elas são muito ricas no que diz respeito ao ecoturismo, né? Tanto no Pantanal quanto aqui da região amazônica. Então nós temos aí o ecoturismo altamente fomentado, nós temos vários hotéis de selva e outras atividades que atraem pessoas do mundo todo.
No que diz respeito aos territórios fronteira, nós temos duas situações. Contenção das frentes de expansão com áreas protegidas e usos alternativos. E temos também, ali no verde mais claro, diversificação da fronteira agroflorestal e também a pecuária. Então, nessa diversificação, nós temos atividades que incluem floresta e agricultura e também a criação de gado, por exemplo. Depois nós temos os territórios redes. E se você for observar, o Amazonas, você deve ter observado, ele só tem duas cores, não é isso? E à medida em que a gente desce aqui para Rondônia, para o Mato Grosso, ou segue para leste, ali para o Pará, Maranhão e Tocantins, nós temos cores diferentes na legenda. Então nós temos esse verde mais claro, que a gente consegue observar aqui em parte do Mato Grosso, que ele diz respeito ao fortalecimento do corredor de integração Amazônia-Caribe. Depois nós temos essa parte um pouco mais amarelada, não é isso? Que diz respeito ao fortalecimento das capitais costeiras, tá? E aí a gente está falando, observem só, pelos dados dessa região, que tem a mesma cor aqui que Rondônia, mas está ali mais próxima do Oceano Atlântico. Então, fortalecimento das capitais costeiras, isso diz respeito à costa aí com o Oceano Atlântico, regulação da mineração e apoio à diversificação de outras cadeias produtivas. Depois nós temos um amarelo mais forte, e aí posso citar essa região aqui como exemplo, fortalecimento do policentrismo, do entroncamento Pará, Tocantins e Maranhão, é justamente os três estados que estão aqui com parcelas contidas nessa cor de legenda. Depois temos ainda ordenamento e consolidação do polo logístico de integração com o Pacífico, e aí sim nós temos essa cor aqui um pouco mais clara nesse ponto, tá? E aí nós sabemos que a saída para o Pacífico é aqui para oeste, não é isso? Temos inclusive uma rota de integração que liga o país aqui, inclusive liga o Atlântico ao Pacífico, pelo menos em nível de planejamento. E aí nós temos ainda readequação dos sistemas produtivos do Araguaia-Tocantins, tá? Que é essa região aqui com essa cor. E nós temos também regulação e inovação para implementar o complexo agroindustrial. Então nós sabemos que essa região aqui, que está representada do centro abaixo do Mato Grosso, não é isso? É uma parte ali onde nós temos o desenvolvimento agrícola bastante acelerado, bastante complexo e também que faz aí parte do Produto Interno Bruto Nacional com grande participação. Tudo bem, então? Espero que vocês tenham entendido desses três recursos que nós apresentamos hoje e aproveitado também a nossa aula, tá bom? Ficamos por aqui, a gente se vê numa próxima.